Bom, pessoal, bom dia para quem vai ver isso de manhã, boa tarde para quem vai ver à tarde, boa noite para quem vai ver isso aqui à noite. Eu achei melhor, no final das contas, gravar as duas últimas, porque eu faço presencial na sequência, eu falando lá na frente, e deixar as duas últimas aulas agora gravadas para vocês verem com mais tempo. Não reparem que eu ainda estou tossindo o resto de gripe. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-modernismo no Brasil. Nesse momento, vocês já devem ter visto, desde lá do período colonial, não sei o que, tarará, arquitetura do ecletismo, depois, no começo da República, arquitetura do movimento neocolonial, do Art Deco, do começo do movimento moderno, o movimento moderno em Belo Horizonte, e eu devo ter passado sobre o brutalismo quando vocês assistirem esse vídeo. Agora a gente já está passando para a década de 80 do século XX. A gente vai chegar depois ainda, tem uma segunda que eu vou gravar que vai ser sobre a arquitetura contemporânea, que a gente chega até projetos de uns 10 anos atrás só, 2015 por aí, tá? Bom, sobre o pós-modernismo, né? A gente vai ver uma crise no movimento moderno, lá pelos anos 70 já começa a ter sinais disso aí. O que acontece? A arquitetura moderna que a gente viu ali nos anos 30, ela estava abrindo espaço. Então, os exemplares que a gente tinha de arquitetura moderna, que eram feitos no Brasil, no mundo, né, era a minoria. Isso aí eram os arquitetos tentando plasmar uma nova estética lá nos anos 30. Com o passar do tempo, a arquitetura moderna ganha fôlego, ganha espaço, ganha adesão, ganha gente formada que vai fazer nisso. E aí, lá nos anos 50, já era o padrão arquitetônico dominante no Brasil. A arquitetura moderna, o começo dos anos 60, é o coroamento da arquitetura moderna com a construção de Brasília, né, no fim dos anos 50, inaugurado em 1960. Só que ali em 1960, a arquitetura moderna já estava sendo criticada em muitos lugares. E é um momento ali, anos 60 e começo dos anos 70, em que a arquitetura já estava em crise. Curiosamente, o ápice da arquitetura moderna no Brasil acontece quando a arquitetura já está sendo muito criticada, a moderna está sendo muito criticada já no exterior. E é uma ascensão muito importante para o Brasil e uma queda muito rápida depois de 60, que a arquitetura estava sendo muito questionada. O que se continuou fazendo muito no Brasil nos anos 60 e um pedaço dos 70, durante a ditadura militar, foi a arquitetura do brutalismo. Isso vai ser é, muito valorizado e ainda vai segurar muito a arquitetura que a gente chama de modernismo tardio, que são arquitetos modernos formados por arquitetos, né, professores que já eram arquitetos modernos. Essa arquitetura, especialmente do brutalismo, ela vai se sustentar por um bom tempo no Brasil, porque o Brasil passa pelo milagre econômico nos anos 70. E o Estado vai fazer grandes obras e vai usar muito concreto, e o brutalismo vai ser uma linguagem que vai aparecer muito para o Brasil. Bom, quando chega os anos 70, a arquitetura moderna ela era hegemônica, a arquitetura moderna já tinha se expandido para além do eixo Rio-São Paulo, você vê que começa ali nos anos 20 e 30, final do 20 e começo da década de 30 em São Paulo e Rio de Janeiro, mas os caras que aderem ao movimento moderno, eles vão ser muitas vezes professores, às vezes fundadores de novos cursos de arquitetura que vão se abrir ao longo dos anos 40 e 50 em São Paulo, em Brasília, em Pernambuco. Vão modernizar o curso que já existia na Bahia, vão ajudar na fundação do novo curso de arquitetura na Federal, no Rio Grande do Sul. Então a gente vê essa expansão no Pará, tarará. Então tem uma interiorização da arquitetura moderna. Tem o milagre econômico que a gente já falou, que vai fazer obras muito grandes, muito ousadas. E aí já tem uma crítica. Quando a gente chega nos anos 70, por exemplo, do Sérgio Ferri, do grupo Arquitetura Nova, dizendo que a arquitetura do brutalismo em especial, depois que vocês virem a aula de brutalismo, isso vai ficar mais claro, que ela acaba perdendo aquela força social que ela tinha no discurso original e que essa arquitetura começa a virar uma arquitetura de pirotecnia estrutural, ou seja, que
era mais mostrar assim, nossa, que coisa difícil de fazer, que obra, que vãos enormes, né, que coisa absurda, dificílima de ser feito, mostrar como a gente era ousado, mas que o aspecto social da arquitetura, que era tão apregoado pelo Vila Nova Artigas ali, o, o cabeça do brutalismo em São Paulo, que isso já tinha perdido a sua força original e tinha virado só forma. Mas ao mesmo tempo era muito difícil fazer qualquer crítica ao movimento moderno, o brutalismo incluído nisso, porque era assim, você, arquiteto mais jovem, estaria criticando seus próprios mestres, seus professores, as pessoas que você utilizou de exemplo, né? Então era uma fase assim meio difícil de conseguir abrir um novo flanco na arquitetura que estava sendo criticada. Mas ao mesmo tempo, não só na arquitetura, a sensibilidade, a cosmovisão, pelo menos de todo o Ocidente, vai mudar muito a partir dos anos 70, com a Guerra Fria, com algumas mudanças que vão acontecer ali. E a questão pós-moderna, e a gente está citando David Harvey, ela vai abrir possibilidades e sensibilidades muito diferentes do ideário moderno. Aí, o ideário moderno vai pensar arquitetura, cidade, sociedade de uma forma muito totalizante, entender que aquela ideia que tinha de que você depura a ideia, depura a forma e fica só com a essência, também vai dar uma ideia de que existem pessoas tipo, cidades tipo, reações tipo, reações que, tirado todos os excessos, todo mundo vai ter a mesma necessidade, reações normais, reações iguais para situações iguais. E com o tempo vai se ver que isso não vai funcionar, que isso era uma simplificação muito grande de como a sociedade vê, pensa, funciona. A pós-modernidade, como cosmovisão, vai se abrir para outras sensibilidades e entender, primeiro, que a sociedade é complexa, é caótica, que não dá para chegar num mínimo denominador comum e que tem e que as pessoas são muito diferentes e não dá para contentar todos com o mais básico que tem, que as sociedades são diferentes, que os lugares são diferentes e que você precisa daí já no campo da arquitetura, de arquiteturas diferentes para lugares e sociedades diferentes, que as sensibilidades são muito diferentes, inclusive dentro da mesma cidade, o que você faria no centro da cidade vai ser diferente do que você faz na periferia ou no bairro de luxo. Então, a pós-modernidade ela vai passar a ser muito mais tolerante e muito mais aberta à diversidade de posicionamentos e aprender outras formas até de pensar o projeto, de como você faz projeto. Não tem um jeito só de fazer projeto, né? Vai ter gente que vai fazer projeto a partir de maquete, a partir do corte, a partir de outras formas, a partir de esperar como é que as pessoas utilizam um terreno, passam por ele e criam aqueles caminhos de rato para depois criar o paisagismo, oficializando os caminhos que as pessoas já usam para caminhar e assim por diante. Então a pós-modernidade vai abrir espaço para muito disso, entendendo a pós-modernidade como toda forma de estar no mundo já a partir dos anos 70 do século XX. Bom, ali, com essa crise que tem nos anos 70, lá nos anos 80, a gente já pode dizer que começa a ter uma superação dessa tradição moderna, essa coisa que não dava nem para criticar ali nos anos 70, começa a esfarelar e começa a ser possível, né, a falar abertamente que estamos querendo outra coisa, a forma de pensar projeto, a forma de pensar cidade, arquitetura tem que ser diferente porque tudo mudou. Então a gente vê já ali na virada dos 70 para o 80 o inconformismo com a arquitetura que estava sendo feita. As arquiteturas agora vão começar a discutir muito mais o meio físico, climático, vão falar muito mais de aspectos socioculturais e as soluções vão estar muito mais ligadas aos fatores econômicos, sociais, etc. Ou seja, vão usar
outros materiais, outras possibilidades. Se é uma arquitetura feita num lugar que tem muita tecnologia, vai usar para mostrar que dá para fazer. E se é um lugar muito distante, vão usar coisas muito mais básicas para construir. Isso é só um exemplo. E outras coisas que vão aparecer, por exemplo, discussões sobre o entorno e o meio ambiente vão aparecer muito mais agora. Lembrando que a partir de 1969, todos os cursos de arquitetura passam a ter obrigatoriamente noções de urbanismo. Até 69, a gente formava só arquiteto ou engenheiro arquiteto, mas não formava arquiteto urbanista. O urbanismo foi encampado pela arquitetura ao longo do século XX, ele vai ser obrigatório nos cursos de arquitetura do Brasil a partir de 1969. E aí, quando você começa a ter uma análise mais do urbanismo, a arquitetura vai ser muito mais contextualista. Ela vai ter que ser uma arquitetura que fala muito mais com o entorno, vai ter que conversar muito mais com o entorno além do imediato e com o ambiente em que ela se insere. Então a gente tem uma retomada de uma discussão do debate arquitetônico, agora muito mais contextualista, uma busca por muitas experimentações de novos materiais e possibilidades, recuperar algumas técnicas que estavam em desuso, que dá para usar ainda, que o pessoal tinha como conhecimento ainda de como fazer, por exemplo, tijolo. E o uso de muitas citações, a citação volta. Moda é assim, gente, moda acaba, um dia não sei o que ela volta. Por exemplo, a gente usava citações no ecletismo, a gente usava citação de elementos do passado no neocolonial. Na arquitetura Nouveau não usa. Na arquitetura do movimento moderno, a gente pensa na lógica de uma coisa e a gente refaz o desenho daquilo com outra linguagem, mantendo a lógica, por exemplo, do Muxarabi que vira o Cobogó. Agora a gente volta a usar citações de elementos clássicos, de elementos da arquitetura tradicional brasileira, e porque a partir, especialmente ali dos anos 80, virada dos 70 para 80, todas as artes plásticas, não sei o que, vão começar a utilizar muito colagem, sobreposição, que está muito dentro dessa lógica deste período de sobreposição, colagem, de entender a sociedade, a cidade como caótica, entender exatamente no caos essa sobreposição para fazer essas colagens, tá? Muitas obras de arte vão usar colagem e sobreposição, e isso vai reverberar na arquitetura. Agora vamos para o festinha das figuras e dos exemplos. Isso aqui, por exemplo, é um edifício da escola, do grupo escolar Vale Verde, lá em Timóteo, um projeto de 1983 do Eulo Maia. Repare, vão fazer numa cidade que tem muita tradição, com tijolo, que é uma cidade que não é perto dos grandes centros, então vamos fazer com uma técnica que é mais fácil, que o pessoal local tem possibilidade de fazer. E é quase um discurso de, né, quando a gente falou da arquitetura moderna, isso aqui vai ser o oposto. Quando a gente falou de arquitetura moderna, assim, o grande lance da arquitetura moderna foi entender que com o concreto, a parede ela vira apenas vedação. Você pode levantar todo o esqueleto do prédio que ele já fica em pé. E aí a parede pode andar ali dentro, ela pode mudar de lugar, não sei o quê. A parede deixa de ser estrutural. Mas aí o discurso dessa obra, principalmente, é falar assim: tá bom, eu sei que usando concreto, que usando estrutura de aço, eu posso fazer a parede independente, né, como vedação, independente da estrutura. Mas se eu quiser fazer a parede estrutural, eu posso. Nada me impede né, de escolher um sistema que é mais tradicional, que usa a parede como estrutura, uma parede que ainda é autoportante, que ela vai se sustentar a todas as lajes, vigas, etc. Também tem uma grande variação de jogo de altura, jogo de aberturas zenitais, aberturas laterais, né? Um jogo de luzes que não é... Percebe, a arquitetura moderna, ela tem uma coisa muito de abrir muito, envidraçar muito aqui, a arquitetura pós-moderna não necessariamente vai fazer isso. O discurso dessa escola aqui em Timóteo também é de
Eu não preciso devassar tudo com janela, eu posso fazer os ambientes um pouco mais fechados, mantendo uma iluminação adequada, mas que não precisa ser tão devassada. E eu posso fazer ambientes mais intimistas, mais fechados, no pátio da escola, onde as crianças se encontram, etc. Outra obra que vai ser muito emblemática desse período vai ser o Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves, famoso Rainha da Sucata. Agora vai ser um centro do Poder Judiciário, não lembro. É um projeto também dos anos 80, ele vai ser inaugurado em 1990, projeto do Elo Maia, da Jo Vasconcelos, que à época era esposa dele, e do Silvio de Podestá. Espero que vocês tenham visto a palestra da Jo Vasconcelos e do Silvio de Podestá semana passada, que teve na escola, hein? Aqui, tá vendo que é o mesmo grupo, né, o Elo Maia e o pessoal que tinha escritório junto com ele, fazendo um projeto assim. Eles vão ter uma postura para Timóteo, uma cidade longe do grande centro urbano, e uma postura para a capital, perto das siderúrgicas, onde tem material, onde as coisas chegam fácil. Então aqui é para mostrar muita coisa da tecnologia que é possível na capital Belo Horizonte. Então tem Ascor, tem esses quadradinhos numa fachada, essa fachada deslocada que é alumínio, tem a fachada recuada que é envidraçada, tem uso de estrutura metálica, tem um monte, tem concreto, tem aço, tem um monte de coisa aqui. Também tem um grande uso de cores, tem citação, tem, por exemplo, aquele grande cilindro redondo que parece uma coluna, eles estão citando uma obra do Aldo Rossi, um arquiteto italiano que é muito importante para o pós-modernismo no mundo. Tem uma citação da obra que tem ali do lado. Vocês veem que ela tem uma semicúpula aqui na parte de alumínio, que está fazendo uma citação com a semicúpula que tem na antiga Secretaria da Educação, um dos museus que tem ali do lado. Ela lê a praça e mantém o gabarito. A gente tem edifícios modernos ali que são muito mais neutros arquitetonicamente, mas eles são muito mais volumosos do que os edifícios da praça. E se tenta manter mais ou menos o gabarito e o tamanho dos edifícios da praça. Usa aço cortem, que é muito Minas Gerais, fazer as coisas com aço. Tem até umas coisas um pouco de brincadeira, de humor, que nessa laranja cortada, que é um respiro do subsolo. E tem essa coisa de sobreposição que a gente falou, de colagem. Vê como essa fachada de alumínio, ela ela está sobreposta à fachada envidraçada, então ela sombreia ao mesmo tempo que ela é uma colagem sobre a fachada envidraçada. Aqui é só para mostrar os croquis do Elmo Maia para esse projeto, mostrando como ele estava pensando em conversar nesse de cima com a antiga Secretaria de Educação do Estado. Aqui tem as fachadinhas e os cortes dela. Outra obra dessa turminha do Elmo Maia Caju Vasconcelos vai ser o Centro Empresarial lá da Raja Gabalha. Tá vendo como vai utilizar outras cores? O movimento moderno vai utilizar, né, as cores primárias. Branco, algum elemento preto, muito menos, e principalmente azul, amarelo e vermelho. Ou só o azul, ou só o amarelo, ou só o vermelho, para dar uma graça, não ficar tudo branco. O que é uma coloração que se utilizava lá no neoplasticismo do Mondrian e muitos utilizava na Bauhaus, o Le Corbusier utilizava. Aqui eles estão falando assim, por que eu tenho que usar só 3, 4 cores? Por que eu não uso toda uma outra paleta? Aqui eles têm um rosa muito clarinho, eles vão usar o cinza do concreto aparente, que é uma herança do brutalismo que eles ainda utilizam. Eles vão usar esse amarelo e esse azul apagadinho que o Lúcio Costa já usava nas obras lá do Parque Guinle que a gente viu. Eles vão usar revestimento, assim, uma coisa que o movimento moderno falava muito é sobre a verdade do material. O pós-moderno já, assim, concreto tem que ter cara de concreto, vidro tem que ter cara de vidro, azulejo tem que ter cara de azulejo, madeira tem que ter cara de madeira, né? Eles teriam calafrios de ver hoje a gente usando esse monte de revestimento de cerâmica imitando madeira. O pessoal do pós-moderno já vai voltar a usar revestimentos. Aqui vocês estão vendo revestimento desse granito, se não me engano é vermelho São Paulo, que é esse marrom avermelhado que vocês estão vendo aí. E esse desenho quase uma cisão, né? Um desenho que é só uma plástica que é justamente
um rasgo que eles têm na escada de incêndio, que é o vão entre a viga da escada de cima e o guarda-corpo da escada de baixo, que vai dar esse desenho, que vai dar uma movimentação nas escadas de incêndio dos dois blocos. E em cima dos dois blocos, vocês estão vendo, tem uma citação de arquitetura clássica. Eles estão fazendo o desenho de uma abóbada. Precisa dessa abóbada? Não. E além de tudo, eles vão ligar esses dois arcos com um monte de estrutura tubular metálica para criar uma espacialidade, para delimitar um espaço e dar uma ideia de uma abóbada. É um prédio com coroamento. O prédio não tinha mais coroamento no movimento moderno, eles voltam a usar prédio com coroamento como eram os edifícios do ecletismo. Outra obra que vai ser muito emblemática aqui para Minas Gerais, especialmente, vai ser essa Capela da Santana do Pé do Morro. É uma fazenda que é da mineradora, não vou lembrar qual que é a mineradora ali de Ouro Branco. Também é projeto da Eulo Maia Cajô. E ali tinha uma ruína de uma edificação antiga. Não era necessariamente uma capela, mas é uma coisa que começa a voltar a ser utilizada neste período, dos anos 70 para os 80 para frente, é reutilização das edificações. Então, eles partem do princípio daquela pequena edificação, fazem daquilo a capela mor da nova da capela que vai ser feita com a carcaça da edificação que existia ali, e vão criar um invólucro para essa edificação para criar a nave, os corredores e a sacristia da nova capela. Tem muito uso de aço cortem, uso de vidro colorido. Vocês podem ver, tem uso de vidro vermelho, azul. A arquitetura moderna vai usar quase sempre vidro transparente, né? Então aqui eles vão colocar um pouco de cor nesses vidros e vão fazer um desenho com aço cortem que parece uma estrutura de madeira e que é um desenho realmente decorativo. Por que que a gente não pode voltar a usar alguns elementos que não são simplesmente funcionais, que eles são um desenho para criar um ambiente com alguma decoração? Aqui só um detalhe da pia de água benta e o encontro que tem pedra da região local, a estrutura metálica, algumas estruturas que são de madeira e algumas que são metálicas e os vidrinhos coloridos aqui da capela. Aí só vou passar rápido. Tá vendo que a gente começa a utilizar, a gente continua utilizando aquelas edificações com curva que vão ser muito comuns no modernismo brasileiro. Vamos continuar utilizando pano de vidro, fachadas envidraçadas, que a gente gosta muito, mas está vendo que aqui a gente está utilizando um amarelo que é quase laranja, uma reentrância de volumes. Isso aqui é a Embaixada do Brasil no Japão, lá em Tóquio, projeto do Rui Otaki. Né? Esse prédio está lá em Tóquio, não está no Brasil, mas o projeto é do brasileiro. Até o extremo, a gente já está entrando nos anos 2000, né, do mesmo Rui Otaki que vai fazer esse edifício que o pessoal apelidou carinhosamente de fatia de melancia, que é o Hotel Unique, que fica pertinho do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Aqui ele usa revestimento de cobre azinabriado, cobre oxidado, ele fica verde. Igual o telhado de catedral gótica. Tem utilização de concreto, de madeira, ou seja, tem uma riqueza de materiais que tem nisso aqui. E tem ainda essa brincadeira de utilizar o concreto conforme se utilizava no brutalismo, mostrando todas as ripas e fazendo disso quase uma coisa muito irregular, quase uma casca, quase uma coisa orgânica com o concreto nesse anteparo da portaria, né, da recepção do hotel aqui. Aqui mostrando que ele tinha um gabarito que tinha que ser seguido, ele não poderia passar de 25 metros, então ele vai se esparramar, ele vai ser bastante amplo, assim, bastante esparramadão. Isso aqui é para mostrar essa brincadeira que o Rui Otaki faz de misturar piso com parede, né? Nessa parte curva, no fim do apartamento, o piso continua fazendo o acabamento, fazendo a curva da parede. E tá vendo como utiliza os nichos coloridos, como utiliza várias cores, isso aqui, né, na decoração de um dos apartamentos padrão do hotel. O que a gente começa a ver muito nisso? Um reconhecimento da pré-existência. Então a gente vai ver muito
retrofit, restauração, reconfiguração, muita reutilização de materiais de demolição. Muitas casas vão utilizar porta de casa demolida, tijolo de demolição, tijolos com outros tamanhos, né? Tijolo com outras cores, tarará. Recuperar ladrilho hidráulico de pisos de casas antigas que foram demolidas para fazer o piso de algum lugar. A gente vai ter muito aproveitamento de edificações que vão ser encampadas por outras ou que vão dar novos usos, tipo a Capela da Santana do Pé do Morro. A gente vai ter um entendimento pré-ecológico da arquitetura, um discurso que a gente tem que reutilizar mais e gastar menos recursos naturais, um discurso que vem ainda antes das primeiras grandes convenções de clima, que acho que a primeira grande convenção do clima mundial que teve foi a Eco 92 do Rio de Janeiro, bem antes da COP30. O uso de muitos materiais de demolição, já falei. E essa ideia de colagem, sobreposição de uma arquitetura do passado com a arquitetura do presente. Vai ter muito esse jogo de uma materialidade do passado, uma materialidade do presente que se sobrepõe a ela, às vezes por cima, às vezes com uso de transparência, às vezes com sobreposição mesmo, às vezes uma entrando na outra. Isso aqui é a Casa de Cultura Mário Quintana, um projeto dos anos 80, inaugurado em 90, projeto do Flávio Kiefer e do Joel Gorski. Isso aqui era o Hotel Majestic, ele fechou, ele faliu depois de muito tempo, é um hotel do Theo Wiederspan, né? A gente mostrou esse hotel na aula do ecletismo, né? E o Theo Wiederspan é o grande arquiteto do ecletismo do Rio Grande do Sul. Mas daí, para virar a Casa de Cultura, ele vai ter que ser transformado, vai ter que criar uns espaços com pé direito duplo, elevadores, dentro das condições de um centro cultural, que é diferente de um hotel. E aí vai ter inserções de concreto aparente, de estrutura metálica lá dentro, vão fazer dois pavimentos suplementares de um dos lados, do lado mais baixo, que dá para ver na foto aqui, espero que vocês vejam o meu mouse. E essa estrutura é de aço tubular, que vai ser muito utilizado nessa época. Essa treliça espacial vai ser uma coisa muito comum no fim dos anos 80 e durante todos os anos 90. Colocar assim, que é uma postura do patrimônio, né? De o que é novo não pode imitar o antigo. Cada parte da edificação vai ter que ter as características do seu tempo. E isso vai ser muito, assim, vai criar realmente muitas vezes intervenções com muito contraste para demonstrar com muita clareza o que é o novo, o que é o antigo que vai ser mantido. A obra mais emblemática desse período vai ser o Sesc Pompeia, a obra da Lina Bobardi. Isso era uma fábrica de tambores que faliu, o Sesc comprou, e a Lina Bobardi, sim, as pessoas estavam utilizando já para encontros no fim de semana, aquela fábrica ficava aberta. Então a Lina Bobardi falou, vou aproveitar, não vou derrubar a fábrica, fazer um prédio todo novo para o Sesc. Ela retira o reboco, essa fábrica era toda rebocada, para demonstrar o material com que ela foi construída, com tijolo, estrutura de concreto, e vai construir apenas esses dois blocos verticais das quadras e vestiários, que são essas obras de concreto aparente. Dentro ela vai trocar telha, vai colocar telha transparente, vai ter que trocar todas as emendas das treliças do telhado, que muitas estavam com problema, vai aproveitar fazer vai colocar essas emendas metálicas, vai pintar de vermelho para destacar essa tecnologia. Em alguns lugares o telhado vai ser mantido com telha de barro, em alguns lugares ele vai ser de telha transparente para iluminar o interior. Vai criar estruturas novas para passagens internas, para bibliotecas, para lugares com mezanino que precisa, para lanchonete, etc. Tem um espelho d'água lá dentro, um monte de coisa. Muito do pós-moderno essa ideia de entrar algo de aleatório nas obras. Por exemplo, todas as janelinhas das quadras, essas janelinhas vermelhas, a Lina deu um blocão de isopor para um operário da obra e falou, desenha a janela do jeito que você quiser aqui, com esse isopor. A gente vai moldar ela a partir do que você quiser. E daí cada janela aqui foi um pedreiro que fez o desenho de como queria.
Aqui dentro mostrando o tanto de materialidade que tem, né? O piso de pedra mineira, a biblioteca ali que vocês veem que ela tem um mezanino, várias passagens, várias subidas, uso de madeira, uso de aço, uso de concreto, ou seja, exploração de muitas materialidades, de uma coisa que é muito rica de materiais. Outra coisa que vai acontecer neste período é um movimento dentro da arquitetura, de muitas linhas da arte também, que vai ser chamado de regionalismo crítico, que é uma discussão de identidade e percepção do contexto onde a obra artística ou arquitetônica está inserida. Né? E tem muito sobre a experimentação e sobre o ambiente onde a obra vai ser implantada, onde a prática vai prevalecer sobre a teoria. Ou seja, em vez de você chegar com uma ideia de projeto de outro lugar para implantar na Amazônia, um prédio de aço, vidro, que é a forma depurada que vai funcionar, você vai lá, conhece o local, conhece as pessoas, conhece o ambiente onde vai, como que é as técnicas que esse pessoal usa, o que dá para aproveitar, o que sempre utilizaram, que funcionou bem como conforto climático e espacial naquele lugar. Então a gente vai ver muita coisa e um discurso que vai ser muito assim, para cada lugar, para cada sociedade, é um tipo de arquitetura, um tipo de solução estrutural e material e de conforto ambiental e de contexto que vai ser utilizada. Então a gente vai usar muito mais métodos e materiais que têm a ver com a região. A gente já viu um pouco disso quando viu a escolinha de Timóteo toda de tijolo, ou aqui em Belo Horizonte a Rainha da Sucata, que usa todos os materiais possíveis no mercado. Né? E uma ideia de compreensão dessa diversidade, e a gente vai ver com assim, o entendimento de que o Brasil, que o mundo é muito diverso, a gente vai ver o aprofundamento das diferenças regionais da arquitetura, porque para cada local vai ser feita uma arquitetura diferente. Então, deixa de ter aquela cara de predinho da MRV. Isso é outro capítulo que não está aqui. Deixa de ter aquela cara de que o predinho vai ser igual em todo lugar. Mas a gente vai ter, no Rio Grande do Sul, uma forma de uso, de apropriação, de uso de materiais. Na Amazônia é outra, no Nordeste é outra, no semiárido é outra, no Centro-Oeste é outra coisa, no litoral é outra coisa. E aí um nome muito importante vai ser o Titio Severiano Porto, muso divo maravilhoso. Isso aqui é a casa do Robert Schuster, na cidade de Tarumã, não muito longe de Manaus. É uma casa. Estou expectorando, tá passando. É uma casa que usa madeira cortada, madeira roliça, que utiliza telhado de palha, que não tem pouquíssimo uso de vidro, que ela não tem ela assim, é aberta 24 horas. Até um monte de lugar que é simplesmente uma cobertura muito grande, porque chove muito, mas muitos lugares aí nunca vão ser fechados. Usa a parede de vedação de pau a pique rebocado, deixa a estrutura de madeira exposta, usa muito das técnicas que o pessoal da Amazônia sabia fazer, ó, com muita tranquilidade há muito tempo. Isso aqui é uma imagem dela por dentro. Tá vendo? Guarda-corpo de madeira. Tá vendo que deste lugar que vocês estão vendo, do segundo pavimento da casa, que você vê o pé direito duplo e vê a sala, não tem vidro para o exterior. Quando você vê, já tem a floresta lá fora. Eles vão usar madeiras que tem cheiros, que não sei o que espantam os mosquitinhos, essas coisas, tá? Que era coisa que o pessoal da Amazônia sabe fazer. Que a gente, tonto aqui, que não sabe. Então tem todo um jogo, um uso de materiais para uma ventilação permanente, porque nunca faz frio nessa terra, né? À noite é 30 graus e de dia 40. O Severiano Porto, inspirado inclusive na arquitetura indígena, vai propor esse centro de proteção ambiental da usina de Balbina. Balbina é o maior desastre ecológico da Amazônia, né? Uma represa uma hidrelétrica que eles erraram o cálculo da cota onde a água ia chegar, o lago ficou muito maior, matou muita árvore, muita floresta e ela
é o lugar que mais produz metano no planeta Terra até hoje, porque aquelas árvores estão decompondo até hoje no lago. Quando você faz um lago de uma hidrelétrica, você tem floresta, você tem que tirar tudo. Porque senão a produção de metano aquele material de decomposição é péssimo. Aí ela foi obrigada, no termo de ajuste de conduta, a fazer um centro de proteção ambiental, que vai ser esse aqui projetado pelo Severiano Porto. Vê como tem toda uma ideia de organicidade, vai usar madeira roliça, vai usar telhado de palha e vai ficar com essa carinha aqui, ó, que bonitinho. Ele hoje está abandonado, viu? Não funciona mais, infelizmente, porque é uma obra muito interessante. Ele não foi feito só uma ala dele. Aqui só mostrando o Titio Severiano Porto num desenho em homenagem a ele. Esses biquinhos do telhado que tem uma saidinha de ar é justamente porque as ocas indígenas elas têm um efeito que chamam de efeito chaminé ou efeito formigueiro, que o ar quente vai subir e ele nesses bicos ele vai ser aspirado para fora, porque o formato do telhado vai criar uma zona de baixa pressão que suga o ar de dentro desses lugares que tem uma pressão mais alta para fora e cria uma exaustão natural. E esse biquinho, esse topetinho é justamente para não chover ali dentro, mas o ar quente continua saindo. O Severiano Porto vai fazer também o projeto do campus da Universidade Federal de Manaus, a UFAM, já dos anos 70, é de estrutura de concreto, que ele está na capital, e o telhado é de telha de brasilite, né, de eternite. Mas ele tem um sistema também que faz parecido com o telhado anterior, né, que ele vai usar desníveis de telhado, vai fazer o telhado com uma parte mais alta, com um respiro, que justamente isso permite o efeito chaminé, né, que vai também criar uma exaustão natural desse telhado. E também são telhados com beirais muito grandes e muitas vezes são lugares que são permanentemente abertos, que necessitam de ventilação o tempo inteiro, porque aí é muito quente. Como os costumes mudam, todos esses edifícios do Severiano Porto da Universidade de Manaus foram fechados e foi colocado ar-condicionado e esse sistema foi vedado, não funciona mais. O pessoal hoje prefere estar a 18 graus dentro do ar-condicionado do que a 30, 30 e poucos graus com ventilação permanente. A gente vai ver algumas pequenas cidades industriais, isso aqui é um núcleo que se chamava Cidade Caraíva, hoje chama Núcleo Residencial Pilar, fica no município de Jaguari, na Bahia, projeto do Joaquim Guedes. O Joaquim Guedes ele vai fazer uns edifícios, principalmente nessa parte central, que uma parte já está construída, outra parte vai ser ocupada e ampliada conforme o gosto do freguês que vai morar ali. Então o arquiteto se tira um pouco do papel de que ele resolve tudo. Pode ver que a Lina Bobardi fez isso lá no Sesc Pompeia. E ele vai deixar com que o usuário faça a ampliação do jeito dele, conforme a necessidade dele. Voltamos para a Lina Bobardi. Olha só, a Lina Bobardi trabalha com concretão e vidro em São Paulo, no MASP, em 1960 e pouco, e vai trabalhar com concreto aparente em São Paulo, mas quando ela vai para Uberlândia, quando ela vai para Uberlândia, ele recebe o projeto de fazer a igreja do Divino Espírito Santo, ela vai utilizar materiais que são mais fáceis naquela região. E ela vai fazer a igreja predominantemente de tijolo, madeira roliça, telha e bambu, de materiais muito simples, muito fáceis de serem conseguidos e que a mão de obra de lá faz com tranquilidade. O muro de arrimo dessa igreja é todo de concreto também, coisa que não era muito difícil de conseguir em Uberlândia nos anos 70. Tem essa cara meio com pouco acabamento, mas ela vai ter todo um trabalho de que essa obra tem que ser muito barata, que era uma comunidade muito da periferia, muito carente de recursos materiais. Mas ela consegue efeitos muito legais. Por dentro a igreja de pedrinha portuguesa no piso, rebocado, pintado de branco, e ela cria uma abertura zenital e esse anteparo que é simplesmente um tecido. Tá vendo que tem umas coisas muito simples e muito bem pensadas, e a madeira lá dentro é toda roliça. A Lina Bobardi tem uma noção de materialidade, espacialidade, que é bem acima da média de qualquer arquiteto.
Isso aqui é a sala de reuniões, né, das aulas de catecismo que ficam que fica colada com a igreja, também seguindo essa mesma lógica da edificação com madeira mais simples, com esses pauzinhos roliços, criando esse anteparo que é quase um muxarabi de outro jeito. A gente também vai ter nos centros mais urbanizados e mais industrializados uma linha de arquitetura tecnológica. Quem brilha nessa área vai ser o João Filgueiras Lima, que todo mundo conhece por Lelé. Por exemplo, isso aqui é o Hospital da Rede Sara de Belo Horizonte. O Lelé vai propor para a Rede Sara tem um centro de produção de material em Salvador, na Bahia, que faz todo o material que precisa ser trocado, mudado, usado para ampliação dos hospitais da rede no Brasil. Tem em Brasília, tem em São Paulo, tem não sei o quê, tem em Fortaleza, tem em Salvador mesmo, tem aqui em Belo Horizonte. As obras do Lelé são todas essas obras dos hospitais da Rede Sara são de argamassa armada. Ou seja, não é um concreto, não tem agregado graúdo, tem só agregado miúdo e cimento e é armado. E são utilizados módulos de 60 centímetros. Então, toda a edificação é modulada utilizando um módulo e meio, blá, blá, blá. E isso tudo é montado muito rapidamente, tudo isso é pré-moldado. Pode ver esse telhado com esse monte de linhas amarelas, o telhado tem o mesmo sistema que a gente viu lá na UFAM do Severiano Porto na Amazônia. O vento dominante vem do lado direito da foto para o lado esquerdo da foto, então ele atravessa o hospital nesse sentido e cria uma zona de baixa pressão em cima do telhado, porque cria essa baixa pressão por causa das ondinhas e vai fazer com que se crie uma exaustão natural e que consegue recolher o ar quente de dentro da edificação e fazer a exaustão de toda a edificação, porque embaixo de toda essa parte amarelinha tem uma ventilação permanente. E aí a gente vê, já estamos arrematando essa aula, tá? A gente vê já no meio dos anos 80 que se aceita uma revisão crítica do movimento moderno, que a gente já percebe uma década que se utiliza muito mais reciclagem dos edifícios de trechos urbanos. Detalhe importante que a gente não sai de uma postura que existia no movimento moderno de intervenções em grandes áreas, ou de propor uma cidade inteira nova para uma nova sociedade, para entender que a sociedade não vai ter conserto e que a gente vai fazer pequenas intervenções na cidade, mudar um edifício, mudar uma área, alguns edifícios num bairro para transformar um bairro. Então a gente vai ver reciclagem de muita coisa, muito menos a pessoa demolir a edificação e fazer uma nova, mas transformar edificações que já existem com anexos novos, é muito mais comum isso. Que outras bases teóricas vão ser utilizadas, que a gente vai falar muito mais do entorno para discutir arquitetura nesse período. Que a cidade real vai ser entendida como complexa e caótica, ou seja, não vai dar para fazer uma nova cidade em cima da cidade que já existe. O que a gente vai conseguir fazer, acabou a esperança de que o arquiteto vai transformar a sociedade e a cidade. O que a gente vai conseguir fazer pequenas alterações que podem ser catalisadoras de transformações maiores. E isso vai ser transparecido na arquitetura. A gente vê uma revalorização da cidade real, muito menos projetos de cidades utópicas, mas muito mais intervir no que a gente já tem, no que é possível, um reconhecimento dessa pré-existência. Eu sempre falo para todo mundo que ninguém aqui da turma vai ganhar uma Brasília para projetar. Né? O que a gente vai ter cada vez mais é que intervir no pré-existente, no que já está por aí, é cada vez mais o papel do arquiteto e urbanista. Tem uma leitura do entorno muito maior. O Lúcio Costa falava que uma arquitetura boa de qualquer época vai bem em qualquer lugar. Isso é um discurso do movimento moderno. Para o pessoal do pós-moderno, uma arquitetura, para ser considerada boa, ela tem que ler o entorno. Então não adianta plantar um prédio
contemporâneo, que é um ET dentro de um contexto que ele não lê direito. Então, a leitura do entorno passa a ser muito mais valorizada. Ou seja, uma arquitetura, para ser boa, ela faz uma boa leitura do entorno, né? Não é qualquer arquitetura que é bonita por si só, isolada, que vai funcionar em qualquer lugar. É uma época de muita sobreposição e colagem, deu para ver o tanto de edificações que usam vários materiais, várias coisas, várias camadas. Isso vai aumentar ainda mais nos próximos, daqui dos anos 80, 90 para os anos 2000, 2010. Vai ser uma época de muito mais intervenção no existente, no urbano e no arquitetônico, e é uma época que as questões ambientais finalmente entram no discurso. Muitas vezes vocês devem ver que a gente vai mostrando como eram as intervenções urbanas, as edificações, a arquitetura que se fazia até os anos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Não existe quase preocupação ambiental nenhuma. Até as intervenções do Saturnino de Brito, de canalizar rio, essas coisas, mas de deixar pelo menos o rio respirar e ver o céu, já era uma coisa avançada por 1900 e nada, quando ele fazia os projetos. Agora, hoje a gente olha e fala assim, nossa, mas que coisa arcaica, mas era super avançado em 1900. Agora, depois dos anos 80, isso não é mais admissível. A gente começa a pensar em manter mais o ambiente, em uma arquitetura que respeita mais a pré-existência, inclusive, do espaço ambiental onde ela se implanta. E é meio isso que é a grande discussão do pós-modernismo. Entra muito mais material, entra muita colagem, entra uma ideia de entorno, entra uma coisa muito mais complexa, muito mais caótica, vão utilizar muito mais formas malucas, ângulos inusitados, vão utilizar uma coisa que é muito mais variável, muito mais caótica do que o período anterior da arquitetura moderna que tentava uniformizar muito, sabe? É bem diferente. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido legal. Estamos aí.